A vida de pacientes com doenças graves que são obrigados a deixar o emprego e gastar dinheiro com remédios. Precisa de tratamento, uma série de remédios. Alguns são fornecidos pelo SUS e outros não. Então esses eu tenho que desembolsar todo mês. Em São Paulo, a Justiça ampliou a lista de doenças graves para saque do FGTS. O drama de mães que têm alta médica são obrigadas a deixar filhos prematuros no hospital e perdem tempo de convívio com a criança em casa. Quando eu fiquei sabendo isso, eu não sabia o que fazer, eu fiquei sem chão, né? Saber que tu tá ali segurando duas crianças, mas que tu não vai levar nenhuma para casa. No sul do país, a Justiça decidiu prorrogar a licença maternidade pelo mesmo prazo em que o bebê ficar no hospital. O SUS oferece implante coclear gratuitamente para deficientes auditivos, mas se alguma peça do aparelho quebrar, só pode ser consertada uma vez. Sem a reposição, o implante de nada serve, né? Então vai haver todo um retrocesso na reabilitação daquela criança ou adolescente no processo de aprendizagem da linguagem e comunicação. O Ministério Público entrou com uma ação civil pedindo que o Ministério da Saúde pague a manutenção e a troca de peças com defeito. O que aconteceu? Veja agora no Via Legal. Fazer tratamento contra doenças graves não é barato. Além de ter que gastar com remédios, a renda do paciente diminui quando ele tem que se afastar do trabalho. Em São Paulo, uma ação civil pública pediu que a Caixa Econômica aumente a lista de doenças graves que permite o saque do FGTS. Veja na reportagem de Letícia Lagoa. Aos 47 anos, Sheila foi diagnosticada com mal de Parkinson, uma doença degenerativa e incurável que afeta os movimentos do corpo. Há um ano, ela começou o tratamento para ajudar a controlar os sintomas. Precisa de tratamento, uma série de remédios. Alguns são fornecidos pelo SUS e outros não. Então esses eu tenho que desembolsar todo mês. Além de consulta com psicólogo, pilates e assim, teve o problema que também de eu ter que comprar um novo carro porque eu não conseguia dirigir mais o que eu tinha. Então não são todos que podem gastar R$1.000 todo mês para os remédios. E os remédios fazem muita falta em relação a tremores, a qualidade de vida da pessoa. Com as despesas de tratamento e a dívida do carro, a engenheira decidiu procurar uma agência da Caixa Econômica para sacar o FGTS. Ela ficou sabendo que o valor depositado mensalmente pelo empregador poderia ser retirado também em casos de doenças graves. Eu tinha visto numa reportagem que o pessoal do Sul tinha conseguido, do Paraná, que tinha conseguido sacar. Aí eu fui foi em janeiro desse ano, eu fui tentar sacar. Eu levei o laudo, um atestado do médico e os documentos necessários. O atendente, o que ele me disse foi que no São Paulo não poderia sacar só quem está no estado do Sul, porque não tinha uma decisão judicial e foi negado o saque do meu fundo de garantia. Hoje, de acordo com uma lei federal, pode sacar o fundo de garantia por tempo de serviço o trabalhador ou o dependente dele que estiver em estágio terminal de doença grave. Mas se não for terminal, a regra vale somente para portadores de câncer e do vírus HIV. Por isso, pacientes que sofrem de outras enfermidades decidiram recorrer à justiça para ter acesso ao dinheiro. É um dinheiro extra que é muito bem-vindo num momento muito delicado pelo qual a pessoa passa. Então ela pode ter esse dinheiro extra para comprar um medicamento, para pagar um médico, para tratar um tratamento, comprar acessórios que possam melhorar a sua qualidade de vida, né? Cadeira de roda, um respirador, uma cama do tipo hospitalar. Então eu acho que é um dinheiro muito bem-vindo. Então eu acho fundamental permitir que se saque o FGTS nessas circunstâncias. Até porque o dinheiro do FGTS é um dinheiro que pertence ao trabalhador.
Depois de tantos processos individuais julgados por tribunais do país, o Ministério Público de São Paulo entrou com ação civil na Justiça Federal, pedindo que outras doenças entrem na lista que permite o saque do FGTS. Entre elas, artrite reumatoide, hepatite C e lúpus. E também as que estão previstas numa portaria interministerial, como tuberculose, hanseníase, alienação mental, cegueira, paralisia, Parkinson e doenças severas do coração, rins e fígado. O Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência, eles editaram uma portaria em 2001, a de número 2998, que elenca um rol de doenças consideradas graves, que dispensa o período de carência para a concessão dos benefícios previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Então, são doenças que o próprio Estado reconhece como doenças graves e que admite e que devem e merecem um tratamento diferenciado, um tratamento especial. Em primeira instância, a Justiça Federal de São Paulo negou os pedidos do Ministério Público e aceitou os argumentos da Caixa Econômica. De acordo com o banco, o uso do FGTS desta forma violaria uma lei federal que define onde o dinheiro deve ser investido. Mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região levou em consideração o direito à saúde previsto na Constituição. A luta da Caixa até se entende, é para manter o quanto possível, né, os valores depositados nas contas do Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia, por sua vez, ele é utilizado para assistência social, para projetos públicos, né, do Brasil, mas, de qualquer maneira, o Judiciário tem a possibilidade de dar uma amplitude daquele dispositivo legal e possibilitar o entendimento de doença grave como não sendo aquela restrita e taxativa da Lei 8.036, porque só assim que nós vamos conseguir atingir o direito constitucional, o direito social à saúde. O tribunal condenou a Caixa a liberar o acesso aos saques do FGTS para pessoas com doenças graves e ampliou a decisão para todo o Brasil. O TRF ainda rejeitou os 2 recursos apresentados pela instituição financeira. Nós sabemos que, em grande parte dos casos, há uma urgência, há uma necessidade, né, de se buscar fundos quando a parte não possui outros meios, né, mas é um trabalhador que possui depósitos do seu trabalho no Fundo de Garantia. A doença é comprovadamente grave e é mais do que justo que ele possa fazer uso, a utilização desse recurso para tratar a sua doença. Apesar da decisão, a Caixa informou que só vai se pronunciar quando não houver mais possibilidade de recurso. Mas o Ministério Público já entrou com outra ação pedindo o cumprimento imediato da sentença de 2º grau sob pena de multa. Até que a Justiça resolva o caso, quem luta pela sobrevivência tem esperança de receber esse dinheiro e buscar tratamentos que possam levar à cura da doença. E esse valor, provavelmente numa situação difícil como essa, com certeza vai ajudar, principalmente aqueles mais necessitados. Mas eu acho que os casos têm que ser estudados do ponto de vista da doença, da dificuldade de tratamento, da incapacidade que ela traz e da condição social dessa pessoa também. Tudo isso tem que ser levado em conta. Eu espero que em breve eu possa realmente poder sacar um dinheiro que é meu, né? E me faz falta hoje, justamente para o tratamento do Parkinson. Quitar minhas dívidas que eu tive que fazer em decorrente a essa nova condição de vida e realmente proporcionar mais tranquilidade no meu tratamento. Tá? E é isso que eu realmente espero. Ter um bebê depois de meses de espera e ser obrigada a deixar a criança na maternidade. Essa é a realidade de mães que têm parto prematuro. Em alguns casos, a espera para levar o bebê para casa pode alcançar 4 meses, tempo que chega a ser igual ao que ela tira de licença maternidade. E quando a mãe precisa voltar ao trabalho, é justamente o período que o bebê recebe alta. Um drama que chegou aos tribunais. Não é à toa que Luísa tem Vitória em seu nome. Já é pra escola, né, filha? É pra escola. Aham. É pra CD. É pra CD. Meus parabéns. Muito bem, muito bem.
Cassiane ganhou Luísa e Lívia após 23 semanas de gravidez. As meninas nasceram prematuras. Quando eu fiquei sabendo isso, eu não sabia o que fazer, eu fiquei sem chão, né? Saber que tu tá ali segurando duas crianças, mas que tu não vai levar nenhuma para casa. Lívia morreu 3 dias após o nascimento, mas Luísa, mesmo com as complicações, resistiu. Foram mais de 4 meses na incubadora da UTI neonatal. 134 dias. A Luísa continuou firme e forte, lutando, passou por muitas intercorrências, lutou todos os dias pela vida e pela morte, mas venceu. O nascimento antes do tempo previsto deixou sequelas na Luísa. Ela ficou com um atraso motor, que eles diagnosticam como paralisia cerebral. Mas o cognitivo dela era preservado, então, tipo assim, era questão de tratamento para que ela fosse andar, porque ela consegue interpretar e a cabecinha dela é boa. O pequeno Theo também nasceu prematuro. Muito difícil, porque esperar que ele nascesse de 6 é bem difícil. A mãe de Theo, na época, conta que passou mais de 2 meses dentro do hospital. A rotina era acordar às 5 horas da manhã, pegar o ônibus às 6 e voltar só à noite. Tinha poucas horas em casa. O drama de Luísa e Theo é o mesmo vivido por mais de 12% do total de nascidos no país. De acordo com o Ministério da Saúde, 340 mil crianças brasileiras nascem prematuras por ano. O último estudo que foi feito do mundo inteiro, o Brasil estava em 10º lugar, né, do ranking mundial. Então a gente tem uma taxa de 12% de nascimentos prematuros, né, de um total de nascimentos, comparado com uma média mundial de 10%. Após o nascimento do filho, por lei, a mulher tem licença do trabalho de 120 dias, com direito a receber salário maternidade. Prazo que pode chegar a 180 dias quando a empregadora é conveniada do programa Empresa Cidadã. E é justamente esse o problema enfrentado por mães de bebês prematuros. Quando a criança recebe alta, o tempo da licença normalmente já terminou e a mãe precisa voltar ao trabalho. Um impasse que fez aumentar nos últimos anos o número de ações na Justiça Federal para prorrogar esse benefício. A realidade não está previsto na legislação, né, a prorrogação para mães de bebês prematuros, né. Em função disso, está ocorrendo, né, um aumento no ingresso de demandas judiciais, né, e que as mães buscam exatamente isso, né, pedir a prorrogação do benefício de salário maternidade, né, pelo período que os bebês estiveram internados, né, em decorrência do nascimento prematuro. O elevado volume de processos fez a turma regional de uniformização dos juizados especiais da 4ª Região chegar a um entendimento sobre o tema. Mesmo sem previsão legal, é possível prorrogar o benefício pelo prazo em que o bebê ficou no hospital. Foi o que uma mãe de Caxias do Sul conseguiu. A juíza de Caxias do Sul concedeu essa prorrogação, né, e o INSS ingressou com recurso que foi distribuído para a 2ª turma recursal do Rio Grande do Sul. Quando acontece isso, né, a parte pode entrar com recurso que vai para a turma regional de uniformização, que a missão dela é uniformizar a interpretação entre turmas da mesma região. Na reunião da TRU são 9 presidentes das turmas recursais da 4ª, que tratam matéria previdenciária na 4ª região, né, e foi firmada a tese, então, que teria direito à prorrogação pelo prazo em que o bebê esteve internado. Então, seriam 120 dias a partir da alta hospitalar. Durante o período do hospital, eles não se sentem, né, eles não podem ter aquele cuidado, eles trocarem, eles darem, né, o leite. E as mães têm a possibilidade, então, fazer o vínculo de cuidar do seu filho, né? Essa mãe vai estar mais feliz, esse bebê vai estar mais bem cuidado. O INSS recorreu à Turma Nacional de Uniformização. Por enquanto, as mamães de crianças prematuras do sul do país comemoram a decisão. Acho que todas as mães têm o mesmo direito, todas as mães devem receber. Era tudo que eu mais queria na vida, era isso, né? Ver minha filha bem, crescer, saudável, forte, inteligente, é isso. Ela é a minha vitória, ela é a maior vitória que eu tenho. Sorriso bem lindo. O
Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. Pelo menos 2 milhões convivem com surdez severa. Os chamados implantes cocleares devolvem a audição em muitos casos. A cirurgia e o aparelho são gratuitos, oferecidos pelo SUS. Mas se houver qualquer problema no processador de fala, o Ministério da Saúde autoriza o conserto apenas uma vez. Por isso, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça para que o SUS pague a manutenção e a troca da peça. O sorriso estampado no rosto é de quem está ouvindo os sons pela primeira vez. Escutou, bebê? Gabriel tem 4 anos e nasceu com perda da audição profunda nos 2 ouvidos. Mas em dezembro do ano passado, ele colocou o implante coclear, também conhecido como ouvido biônico. Até agora eu estou vendo só evolução. Não tenho o que reclamar, não. Ele ficou mais calmo, ficou mais atento, que era muito elétrico, a gente falava, ele não ouvia, não entendia a gente. A família descobriu o problema de audição quando ele ainda tinha 2 anos e foi para a escola. Na época, a mãe dele procurou o Hospital Público Agamenon Magalhães, no Recife, que faz cirurgias de implante coclear pelo SUS. Fiz todo o procedimento, fez um exame, detectaram a perda profunda dele. Aí já foi candidata a implante. Aí já foi para fono, já passei para o psicólogo, já passei para o assistente social. Ele conseguiu ser implantado aqui e até hoje ele vem sendo acompanhado. A cirurgia permite que o paciente ouça e compreenda sons que não são possíveis de identificar pelos aparelhos auditivos tradicionais. No implante coclear, um receptor é instalado na cabeça, abaixo do couro cabeludo, e possui um feixe de eletrodos que é colocado dentro da cóclea, que é o nosso ouvido interno. A parte externa, que é o processador de fala, é conectada ao receptor por um ímã. E juntos, eles possibilitam que o som seja compreendido. É como se ele decodificasse o som e fizesse o estímulo adequado para que o nervo auditivo compreenda e interprete, no caso, no sistema nervoso central, o som, que a gente escuta realmente com o cérebro. Gabriel descobre a cada dia novos sons para se comunicar. Mas a evolução da fala está ligada diretamente ao uso do implante coclear. Uma falha no aparelho pode prejudicar a percepção dos estímulos e, consequentemente, o desenvolvimento da criança. Ele vai como se tivesse estacionar naquele local e aí precisa do aparelho para retomar. Claro, com uma família boa, com ele, a gente muitas vezes, quando está quebrado, continua insistindo para eles virem para terapia, assim mesmo, a gente tenta dar um suporte, mas é difícil realmente sem o acesso auditivo. Em Pernambuco, apenas 2 hospitais fazem o implante do aparelho pelo SUS, o IMIP e o Hospital Agamenon Magalhães. A manutenção das peças também é paga pelo SUS. O problema é que a substituição do processador de fala, nos casos em que o conserto não é possível, só está prevista uma vez pelo Ministério da Saúde, e se o dano não tiver sido causado por mau uso. Na tabela do SUS, a troca desse processador só é prevista uma única vez em casos de dano, perda ou roubo ou furto. Sem a reposição, o implante de nada serve, né? Então, vai haver todo um retrocesso na reabilitação daquela criança ou adolescente no processo de aprendizagem da linguagem e comunicação. A partir do momento que ela deixa de ouvir, ela não vai falar e todo esse processo vai regredir. Então, o prejuízo é imenso. Só no Hospital Agamenon Magalhães, 21 pacientes implantados precisam fazer a troca do processador de fala. Com tantos casos, o Ministério Público entrou com uma ação civil na Justiça Federal. Em primeira instância, o Ministério da Saúde foi condenado a custear a manutenção e troca dos processadores de fala com defeito. A decisão vale para todo o território nacional e deve priorizar as crianças que estão em fase de desenvolvimento da fala. Por isso, foi dada uma tutela de urgência, no caso, para determinar a União que incluísse na tabela do SUS um código específico para a substituição ou conserto do processador de fala, atribuísse valor orçamentário a esse código e divulgasse tal informação junto aos centros de atendimento específico, que aqui em Pernambuco são 2, o IMIP e o Hospital Agamenon Magalhães. O custo para a troca de cada processador de fala fica entre R$ 6 e R$ 8 mil. A União vai recorrer da decisão.
E nesse agravo, a União vai pedir, em primeiro lugar, que o Estado de Pernambuco seja incluído no polo passivo da demanda. Em segundo lugar, que a decisão se restrinja ao Estado de Pernambuco, porque só foi relatado problemas de pacientes do Estado de Pernambuco e foram listados esses pacientes, né? E o pedido mais importante é que a decisão, na verdade, seja revogada. Também perceba que, como essa providência incluir um código na tabela do SUS não pode ser feito apenas para um estado específico da federação, a decisão teve caráter nacional. E Gabriel, mesmo pequeno, já sabe da importância do implante e cuida direitinho do aparelho para não correr o risco de ficar sem ouvir o som que mudou a vida dele para sempre. Ele não mexe, se outra criança for mexer, ele sai, ele chama mesmo para a pessoa tirar de perto, ele já sabe o que precisa. Se chover, ele bota a mão na orelha, para não molhar. Dois programas educacionais permitem que estrangeiros estudem em universidades públicas brasileiras. Mas nem todos que chegam ao país podem se beneficiar dessas iniciativas. O Ministério Público entrou com uma ação na Justiça Federal para pedir que os refugiados participem também desses programas oferecidos para estrangeiros. Guerras, conflitos internos, pobreza. Essas são as principais razões que fazem com que milhares de pessoas fujam de seus países em busca de paz. O Brasil é um dos que recebem os chamados refugiados. De acordo com dados divulgados pelo Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, até o final do ano passado, o Brasil reconheceu mais de 10 mil pessoas de diversas nacionalidades que chegaram aqui. Dessas, apenas 5.134 continuam com registro ativo no país. 52% moram em São Paulo. Os números revelam ainda que os sírios representam 35% da população refugiada com registro ativo no Brasil. Como George, que com medo de ser mais uma vítima da guerra na Síria, veio para cá. Eu precisei fugir daquela guerra. Eu estava estudando lá Ciências Políticas na Universidade de Damasco, onde eu frequentava, começou a cair morteiros. Aí, tipo assim, 3 dias resolvi sair da Síria, fui para o Líbano, ganhei o visto, depois eu vim para cá. Há 2 anos no país, George trabalha como chefe de cozinha e depois de passar por um processo seletivo especial, conseguiu retomar os estudos no curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Eu fiz uma equivalência de ensino médio, eu não aproveitei nenhuma matéria do meu antigo curso lá e eu comecei do zero. Na tentativa de fazer com que mais refugiados tivessem acesso à educação, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça Federal para pedir que os refugiados pudessem participar dos programas educacionais PEC-G e Promissais, oferecidos apenas para estudantes estrangeiros. O PEC-G é um programa criado pelo governo brasileiro em 65, consolidando iniciativas bilaterais de um grande programa multilateral, voltado para a formação de profissionais em universidades brasileiras que vão retornar aos seus países para contribuir com o desenvolvimento local. O Promissais é um projeto criado dentro do PEC-G para dar um auxílio emergencial para estudantes que estejam em dificuldades financeiras para se manter no Brasil. A União não concordou com o pedido do Ministério Público. Argumentou que os programas foram criados para promover apenas intercâmbio de estudantes estrangeiros. A ampliação buscada pelo Ministério Público Federal ela poderia comprometer drasticamente esse tipo de projeto. Ele ampliaria os destinatários desses programas, incluindo os refugiados. Essa inclusão ela poderia comprometer o próprio orçamento desses programas, que é limitado,
e também a própria finalidade. Já que esses estrangeiros já estão aqui no país, eles podem também receber outros tipos de auxílio que disponíveis já também aos cidadãos brasileiros que aqui se encontram. O caso foi parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Ao analisar o processo, a 6ª turma do TRF1 concordou com o argumento da União de que os programas PEC-G e Promissais têm objetivos e público específico. A Corte destacou ainda que, para os refugiados, existem outros programas educacionais, como explica esta advogada especialista em educação. Não se trata, de modo algum, em discriminar o refugiado em relação a outro estrangeiro e também não se trata de denegar algum tipo de benefício. O refugiado ele pode, aqui no Brasil, ter acesso a outro tipo de programa educacional e linha de financiamento. Além dos programas sociais, algumas universidades federais também oferecem oportunidades. A Universidade de Brasília, por exemplo, tem 15 estudantes refugiados. A diretora de Assuntos Internacionais explica que ainda não existe um regulamento na instituição específico para atender essas pessoas. Frente a uma demanda crescente nessa situação atual, a universidade está se organizando para criar uma regulamentação específica para o refugiado solicitante de ingressos na universidade, não só para ingressar na universidade, mas também para permanecer na universidade. Longe da guerra e dos problemas da Síria, George não esconde a alegria de poder recomeçar a vida no Brasil. Segundo ele, terra de gente boa. Em relação dos refugiados e não refugiados, um povo muito receptivo. A gente sente também que o povo tem muita bondade no coração, não tem problema de parar 5, 10 minutos na rua conversar contigo, mesmo que não fala a língua. Aí também a gente sente muita essa bondade. É isso, o Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mostrar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!